single day I'm gonna make something great. That's my way. Ei galerinha, tudo bem com vocês? Professora Cássia por aqui. Hoje eu vim para a gente conversar um pouquinho sobre fake news, né? Bastante gente pedindo, Vinícius Vieira, meu aluno, beijo para você pedindo, outras pessoas também pedindo, e eu venho falar um pouquinho o que a gente pode falar a respeito de fake news. Bem, em um primeiro momento, a gente tem que pensar qual seria os argumentos, aliás, as ideias trazidas dentro do plano do senso comum. As pessoas diriam que as fake news são prejudiciais, que elas estão muito presentes na questão política, que elas estão muito presentes na questão dos artistas, de famosos, etc e tal. E de repente colocariam aí um ou outro exemplo, né? Mas na verdade a gente pode ir bem mais fundo com essa notícia, tá? Com esse tema, aliás. Bem, como vocês já sabem, fake news significa notícias falsas. E acreditem vocês, ela é bem mais antiga do que a gente pensa. Se a gente for parar para analisar um pouquinho a história, né, o próprio Jesus Cristo foi vítima de fake news, né? Naquela época não se chamava fake news, mas foi uma pessoa que foi injustiçada, foi acusada por não ter feito, foi crucificado, né, por ter, de certa forma, feito bem. E, na verdade, o que chegou lá nos ouvidos de Faraó, lá dos reis, eram que Jesus era uma pessoa má, né? Então, se a gente for parar para pensar, olha só, né? Poxa, eu nunca tinha pensado nisso, mas é verdade, né? Então, vamos botar o tic-tac para funcionar, galera. Depois disso, eu andei pesquisando e acreditem vocês, Dom João VI, Carlota Joaquina e os imperadores Dom Pedro I e Dom Pedro II também foram vítimas de fake news, né? Na ocasião, aí foram lançados boatos políticos a respeito dos governantes e eles, aí, de certa forma, se deram muito mal, estiveram em maus lençóis diante do povo. Bem, as fake news, claro, elas estão muito mais presentes nas questões políticas e nas questões relacionadas às pessoas famosas, né? No entanto, eu trouxe aqui alguns boatos políticos para vocês terem uma ideia de o que anda rolando por aí que a gente não sabe. Esse comprovado, tá, galera? César Maia, né, foi vereador e ex-prefeito do Rio por 3 mandatos. E ele revela em um livro que se chama Política e Ciência, lançado em 1998, que nas eleições de 96 ele espalhou 500 pessoas em botequins do Rio de Janeiro com a seguinte notícia: eu acho que o Sérgio Cabral vai renunciar. Então, observe, César Maia era rival de Cabral, né? E aí, para poder derrotar o outro, pegou 500 pessoas aí, colocou essas pessoas em 500 botequins do Rio de Janeiro e falou: vocês vão falar por aí que o Cabral renunciou. E foi o que aconteceu, né? O César Maia, que tinha um filho político, vamos dizer assim, que era o Luiz Paulo Conde, acabou ganhando a eleição devido a essa notícia falsa, né? E assim como essa, muitas outras a gente já viu por aí. Eu li também que o Donald Trump, 2 meses antes da eleição, né, na qual ele foi vencedor, ele espalhou 560 mentiras, né? Isso tudo para conquistar o eleitorado. E em falando de campanha política, nós estamos em época de bastantes notícias falsas, né? A começar pela própria mídia, que direciona o eleitor, aquele eleitor que não tem o senso crítico, que não tem o senso apurado. Por que vocês acham que no caso César Maia espalhou as pessoas para os botequins?
qual o perfil das pessoas que estão inseridas em botequins, né? Então, normalmente, pessoas que não têm estudo, pessoas que saem do trabalho, vão para o botequim, não tem um senso crítico apurado, e ali é um disse-me-disse. Eu falo que é botequim e salão de cabeleireiro, né? Que a gente fica sabendo de tudo. Então, cabe a gente analisar também a questão da identidade, né? Quem são as pessoas que propagam esse tipo de notícia e muitas vezes? Eu fui pesquisar. Bem, um estudo revelou que as notícias falsas se espalham com mais facilidade que as verdadeiras, né? Aí a gente cai naquele antigo provérbio lá que diz que notícia ruim anda mais rápido, né, do que trem, né? Que se diz aqui em Minas, né? Bem, quem compartilhava as notícias falsas com mais frequência, segundo o estudo, eram pessoas menos atuantes nas redes sociais, que tinham menos amigos e menos seguidores. Então, certamente eram pessoas que entravam eventualmente nos seus perfis e aí, olhando lá no feed de notícias, eu vi isso daqui, nossa, que polêmica, que babado, vou compartilhar, né? E não é assim que funciona, né? A gente tem que ter um senso crítico bastante apurado para verificar se aquilo realmente é verdadeiro ou não é. E para isso existem algumas dicas, né? Quando você abre uma notícia, você tem que ver lá qual que é a fonte que está citando isso. É fonte confiável? Segundo, essa notícia está assinada por alguém, né? Porque a pessoa, no caso, ela está se responsabilizando por aquela informação. Então, são coisas pequenas que a gente deve observar. Além disso, existem alguns sites que essas notícias podem ser comprovadas. Um que eu uso bastante se chama efarsas.com. Então, antes de propagar uma notícia, sempre vou lá no eFarsas e verifico se a notícia vale a pena ou não ser compartilhada. Eu mesma, acredito em vocês, já fui vítima muitas vezes de notícias falsas, né? E a que mais me feriu, na verdade, foi um dia que eu estava em casa, feliz da vida, e de repente meu telefone tocou, era um colega, eu atendi, aí eu falei, alô? Pessoa, Cássia? Eu, sim, oi, tudo bem com você? E ele viu que eu estava com uma voz alegre, uma voz feliz, aí ele dizia lá do outro lado, você tá bem? Eu falei, eu tô, por quê? Seu pai tá bem? Eu falei, está, por quê? Ele levou um susto, ele disse, nossa, fiquei sabendo que ele tinha falecido. Olha só, galera, eu nem sabia que meu pai tinha morrido. Meu pai Vivinho da Silva, né? Então são coisas que são espalhadas e a gente nem sabe de onde que apareceu e vão se propagando. Depois dele, outros mais ligaram falando que meu pai tinha falecido e era uma grande mentira, né? Bem, e aí qual que é a saída? Educação, né? Por que as pessoas propagam notícias falsas? Porque como eu já disse anteriormente, as pessoas não possuem um senso crítico desenvolvido, não possuem capacidade de pensar, né? Observem vocês, quem são as vizinhas que mais falam da vida dos outros, vamos dizer, né? São aquelas pessoas mais humildes, que não trabalham fora, que ficam o dia inteiro dentro de casa, né? Eu conheço um monte de pessoas assim, tenho certeza que vocês conhecem também. Então, nesse quesito, a gente precisa muito evoluir, né? Segundo a professora Poliana Ferrari da PUC, ela diz que nós avançamos muito tecnologicamente, mas não eticamente, né? E isso é muito forte. Então, a tecnologia, a notícia, ela tem se propagado com a mesma velocidade da tecnologia. No entanto, a qualidade ética das pessoas tem diminuído cada vez mais, né? E para encerrar essa nossa fala, eu trouxe aqui alguns filmes que abordam também o sensacionalismo da imprensa, né? 4 eu listei. O Abutre, um deles, depois O Jornal, Cidadão Kane e A Montanha dos Sete Abutres. Convém que vocês assistam pelo menos um. E para encerrar a minha fala,
Eu sempre li aqui um pensamento que foi escrito por um anônimo, não sei quem, e eu acho ele muito interessante e válido. E ele diz o seguinte: pessoas inteligentes falam sobre ideias, pessoas comuns falam sobre coisas e pessoas medíocres falam sobre pessoas. Ok? A gente fica por aqui e a gente se fala na próxima semana quando eu volto com mais temas. Um beijo para vocês. Tchau, tchau.